Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Que as bênçãos do nosso divino emissário, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia e modelo, possa estar conosco, mas que acima de tudo possamos permitir que Ele faça morada em nosso mundo íntimo, para que nós possamos cada vez mais, com seu auxílio, com a sua infinita luz, por ser emissário do alto, caminharmos de forma segura nessa trilha que a existência nos propicia, mas sempre conectado com o mundo maior, e que através do seu abençoado e iluminativo Evangelho, possamos, não obstante as nossas imperfeições, as nossas limitações intelecto-morais, ser luz nesse mundo que teima em permanecer nas sombras. Que possamos, seguindo a lei de sucessão, ou seja, degrau a degrau, possamos vencer a nós mesmos, vencer nossas sombras, a qual alimentamos ao longo das eras, a fim de que possamos ser hoje um pouquinho melhor do que ontem, e consequentemente no esforço diário de sermos amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Não obstante o lugar da sociedade que venhamos a nos encontrar, não obstante as enxurradas das sombras que nos envolvam, que possamos levar o certo, o justo, o belo, o correto a qualquer lugar que venhamos a nos encontrar em nossa sociedade. Quando falamos de Chico Xavier, nós cometemos uma possibilidade muito grande, nós temos uma possibilidade muito grande de cometer uma injustiça. Porque a pergunta que eu faço é: quem é Chico Xavier? A pergunta não é quem foi. Porque para o espírita não faz muito sentido quem foi. Porque o espírito é imortal. Desgastamos temporariamente a matéria e depois precisamos retornar para o mundo espiritual para depois retornarmos novamente. Então a alma não deixa de existir. Mas quem é Chico Xavier? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão. Talvez vocês não tenham captado a pergunta, porque na verdade é uma pessoa que só quando desencarnarmos, e aí vai uma lição para todos nós, quem desencarnar, que depois que passar pelo momento de perturbação da passagem, depois que se despertar no mundo espiritual, que for acolhido pelo mundo maior, aí você solicite assim: você tem algum pedido? Aí você fala assim: eu tenho. Eu quero saber quem é Chico Xavier. Aí sim você vai ter uma noção cósmica de quem é essa figura inigualável. Então começa o texto com essa frase do Gandhi: bastará que uma única criatura, porque Chico era único, assim como nós somos únicos, uma única criatura alcance a mais alta forma de amor para neutralizar o ódio de milhões de outras pessoas. A missão do Chico Xavier, ela não era tão simples. Chico é daquelas pessoas que, em virtude da nossa ignorância, ela passou pelo mundo e a gente chamou ele simplesmente de Chico. Porque não temos a menor noção quem é Chico Xavier. Menor. Por mais que eu passe aqui horas falando quem é Chico, não teremos uma menor noção quem é Chico Xavier. A missão do Chico era nada mais, nada menos do que difundir o espiritismo no Brasil. Já começa o papel. Então você imagine você como espírito, na espiritualidade, informar para você assim: ó, você tem uma missão num país. Qual a missão? Propagar a imortalidade da alma. Porque o papel de consolador prometido por Jesus era de nos consolar. E por que consolar? Consolar sobre o porquê estamos aqui. Porque a ideia do consolar é esclarecer. Vocês querem entender por que? É simples. Sofrimento. Quando nós não sabemos por que sofremos, a gente sofre duas vezes. A gente sofre pelo sofrimento em si
E a gente sofre por não saber por que sofremos. Sofremos duas vezes. E aí vem o Espiritismo cumprindo o seu papel de consolador e vem nos esclarecer sobre quem realmente somos. Que não estamos aqui a passeio. Que existe uma ligação constante entre nós e Deus, que nós em nenhum momento deixamos de sair sob a proteção do Criador. E por que eu estou falando isso? Porque em 2019 fomos sacudidos no mundo físico pelo Covid-19 e a fé de muita gente periclitou. É nessas horas que nós temos que ter a certeza de que não estamos fora do alcance do amor divino. Em nenhum momento Deus nos perde de vista. Esteja você nos mais recônditos profundos do mundo espiritual, esteja você no céu. Nunca, em nenhum momento, Deus nos perde de vista. A exemplo do Chico, que uma mulher morava no estado, perdeu o marido, se separou, desculpem, foi morar no Rio de Janeiro, fundou um grupo de estudo do Evangelho no lar. Aí os filhos dela saíram de casa normal, cresceram, foram viver as suas vidas. E aí alguém sugere, por que você não visita o Chico? E ela então vai ao encontro do Chico. Quando ela chega na porta do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi o primeiro centro espírita que o Chico fundou, não tinha ninguém. Chico abana para ela e dá o nome completo dela. Aí ela olha para um lado, sou eu mesmo? É você, fulana de lã. Ele falou nome, sobrenome dela. Ela nunca tinha visto Chico. E Chico nunca tinha visto ela. A pergunta que eu faço para vocês é: se Chico, que era um espírito encarnado, sabia o nome completo dela, imagine se Deus não sabe cada passo que nós damos. Então Chico vem com uma missão: propagar a imortalidade da alma, propagar que os nossos sentimentos nunca morrem, que a morte ela não existe, que a morte, como definimos como morte, na verdade é apenas uma passagem. E Chico era essa luz no meio da escuridão, para nos comprovar a imortalidade da alma. Quando Jesus asseverou que ficaria conosco até a consumação dos séculos, eis que ficarei convosco até a consumação dos séculos. Tem uma noção do que é isso? Mas, Emerson, qual é a certeza que eu tenho de que Jesus está cumprindo sua promessa? Quando nós olhamos para os seus missionários. Quando olhamos que em todas as áreas, na ciência, na economia, na política, existem pessoas que são fora da curva. Pessoas que sobressaem sobre os outros, que têm ética, que têm dignidade, que têm elevação moral e que não se abala por nada. São os missionários do Cristo na Terra. Todos eles se sobressaíram enquanto estavam encarnados. Uma energia inigualável. Madre Teresa, com a idade avançada, quando era sugerida pelos médicos para descansar, ela dizia: quando eu morrer, eu descanso. Porque carrego dentro de si a consciência que o dever deve e tem que ser cumprido. Eu destaco a vocês então a linha diagonal de Kardec, que foi o missionário do Cristo para materializar o Consolador prometido por Jesus, o nosso Divaldo Franco, que nos deixou há pouco tempo, e o Chico, onde essa linha nos trouxe a comprovação que nós nunca morremos. Aí tem uma frase lá do livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da codificação, e tem essa frase da Condessa de Paula:
E é uma frase muito marcante, porque ela fala assim, ó: presentemente, a Terra é o magno assunto de nossas cogitações. Essa frase é muito marcante, porque ela está traduzindo a preocupação de todo o mundo espiritual pelo planeta Terra. Qual é a preocupação do mundo espiritual nas redondezas do orbe terreno? A Terra. Qual é a preocupação do mundo espiritual no sistema solar? Terra. E aí tem uma figura ali, que é uma cena do filme Nosso Lar. E aí, para quem não assistiu, eu faço um convite para que possamos refletir sobre a vida no mundo espiritual. E é um episódio da veneranda. E que é veneranda? Veneranda é um espírito que não vive em nosso lar. O que é nosso lar, pessoal? É uma colônia espiritual. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é uma colônia espiritual, pela visão de Chico. Aí tem nosso lar, que é uma colônia espiritual de transição. Nosso lar, que é uma colônia espiritual de transição, ela é subordinada a uma colônia espiritual superior, e é de lá que Veneranda vem. Veneranda é um espírito de alta elevação, de tal cabedal evolutivo, que da colônia espiritual Nosso Lar, que tem mais de 1 milhão de habitantes, só ela e o governador, de mais de 1 milhão de pessoas, só ela e o governador viram Jesus. Tem noção do que é isso? Tem noção? Alguém já viu Jesus aqui? Alguém já viu? Nem eu. Estamos juntos nessa. Da colônia espiritual, somente o governador de Nosso Lar e Veneranda são as únicas pessoas que viram Jesus. Viram assim Jesus passar assim, ó. Por quê? Porque eles são de colônia espiritual e vem a colônia espiritual para consolar, dar mensagem de conforto, de esclarecimento, de coragem. E por que eu estou falando isso, gente? Porque quando vem a dualidade Chico e Emmanuel, o Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier, e aí tem algo nas entrelinhas da relação desses dois. Esses dois, eles assumiram o compromisso há milhares de anos atrás com Cristo. E então eles revezam. Quando o Chico estava encarnado, o Emmanuel era guia espiritual. Agora o Chico retornou para o mundo espiritual, agora o Emmanuel encarna, agora o Chico que vai ser o mentor espiritual do Emmanuel. Então eles ficam nos séculos se revezando, um auxiliando o outro. E aí, o que entra Emmanuel na história? O Emmanuel, que é o espírito, ele na verdade, ele é o filtro do mundo maior para o Chico. Não sei se vocês entenderam. Eu vou explicar através de uma historinha. O primeiro livro que Chico psicografou, que foi Parnaso de Além Túmulo, que por isso é Parnaso por causa dos poetas do parnasianismo, existe um poema lá que o Chico dizia o seguinte: quando Augusto dos Anjos, que era o espírito, estava passando a mensagem para ele sobre... Porque o Chico, ele traduzia, ele via e tinha que traduzir pela psicografia. Mas só que Chico, gente, tinha só até a 4ª série. Chico nunca tinha ouvido falar sobre galáxia, sobre superaglomerado de galáxia. O Chico olhou aquilo e não entendeu nada. Aí ele vai para o Augusto dos Anjos, fala assim: meu irmão, me desculpe, mas eu não estou entendendo isso. Aí o Augusto brincou com ele assim: Chico, só tem tu, vai do jeito que tu entender. E o Chico psicografou lá fótons, elétrons, estrelas, constelações. Mas o Chico, ele assevera que o que ele viu era muito mais bonito, mas ele não conseguiu traduzir o que ele estava vendo. Porque a missão de Chico, gente, não era o Emmanuel falando para ele para escrever, não. O Chico, ele via e ele interpretava o que ele estava vendo, de acordo com suas emoções. E aí tem um episódio que é narrado pelo espírito Humberto de Campos, que é a psicografia do Chico também,
que ele fala do episódio que ficou conhecido como os 500 da Galileia. Que episódio é esse, Emerson? Esse episódio foi quando Jesus passou 40 dias com os discípulos. Aí ele pediu para se reunirem para esse dia especial. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia Jesus falou para essas 500 pessoas, por isso que o episódio é 500 da Galileia. Ele falou para essas pessoas que eles seriam aqueles que iriam propagar o evangelho ao longo dos séculos. Todos eles eram missionários. E tinha uma pessoa lá no meio. Adivinha quem era essa pessoa? Adivinha? Chico. Chico estava no meio daí. No meio dessa multidão, os 500, Chico estava. E eles iriam enfrentar tudo que era necessário da mesma forma que o Cristo enfrentou. Para divulgar o quê? Difundir o quê? A boa nova, o evangelho. Por isso que Chico, ele difundiu o espiritismo, mas totalmente envolto pelo evangelho do Cristo. Porque ele era uma das pessoas que assumiram o compromisso do Cristo de levar o seu evangelho ao longo das eras. Lá por volta de 1926, a dona Ivone do Amaral Pereira, que é aquela médium que psicografou esse livro, ela começou então a rabiscar, a receber as primeiras intuições do que é a situação dos suicidas na Terra. Isso ficou até 1946. Você vê quantos anos ela ficou. Mas só que o espírito que estava narrando para ela o mundo do suicida, ele falou assim: você não pode publicar esse livro agora. Aí ela, por quê? Porque o mundo não está preparado. E adivinhe quando é que o mundo iria estar preparado? Depois que o Chico psicografasse as 13 obras da coleção Vida no Mundo Espiritual. Somente aí, quando o Chico psicografou o último livro, aí o espírito mentor da Dona Ivone falou: agora sim, o mundo já está embasado para entender a complexidade que é a vida de um suicida. E aí você pergunta assim, mas que situação é essa? É essa aqui que a nossa cinematografia apresentou para a gente. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma
espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Essa é a verdade que Chico tinha por missão propagar para todos nós. Com uma verdade que pouco de nós sabe. Que verdade é essa? Que a vida não cessa. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque quando nós incutimos no nosso âmago que a vida não cessa, a percepção da vida muda. Porque quando eu não tenho essa consciência que a vida não cessa, eu tendo a me apegar ao quê? Qual é a minha tendência? É me apegar no aqui e agora. Já que a vida pode acabar amanhã, então eu tenho que aproveitar a vida. E aí, qual é a minha tendência? Me apegar ao meu corpo, me apegar às minhas coisas, a entrar no sentimento obsessivo de posse. E aí vem então a professora morte e ensina o quê? Da forma mais dolorosa. Que nada aqui nos pertence. Portanto, quando o jovem abre a boca e fala assim: eu não vim a trabalho, eu vim a passeio. Quando o jovem abre a boca e fala assim: estudar, trabalhar para quê se o futuro é morte? A família falhou, a sociedade falhou, a religião falhou. Porque a vida não cessa, a vida continua. A situação do suicídio é a mais complicada que tem. Porque eles não sabiam que a vida não cessa. Eles acreditavam que, interrompendo a existência física, o problema iria acabar. Não vai. E ele aprende isso da forma mais dolorosa. O problema continua e agora ele passa a ter um outro problema, do ato de ter tirado a própria vida. E então, se vocês entenderam isso, eu cumpri minha missão essa noite. Se vocês quiserem se levantar, pode ir embora. Se vocês entenderam que a vida não cessa, assimilamos a maior verdade da existência. Ela é uma fonte de água viva, é uma corrente, não cessa nunca. E então Chico apresentou isso das formas mais incríveis. E quando ele psicografa o primeiro livro da coleção da vida no mundo espiritual, e aí ele passa a informação por que existe colônia espiritual. Para que serve colônia espiritual? Eu vou traduzir aqui em poucas palavras, gente. É para ver se a gente aprende a ser gente. É para ver se a gente desperta a consciência como espírito imortal. Porque a colônia espiritual, ela serve para mostrar para a gente que a vida não cessa e que nós temos problemas a corrigir, a começar pela nossa percepção da existência. Entender melhor o conceito de família, a importância da família, a importância da existência física, a dádiva do corpo, a dádiva de ter um amigo que a espiritualidade escolheu para caminhar ao nosso lado, para nos amparar. Esse é o papel. Nos revelar que existe toda uma vida que pulula no mundo espiritual e muito mais viva e muito mais real. Quando falamos de visão da morte, na percepção de Chico, é muito difícil nós passarmos essa ideia. Por quê? Porque o nosso conceito que nós temos de morte, ele não faz o menor sentido quando nós temos o prisma do Chico. Quando o Chico psicografou a coleção de Emmanuel, que é chamada coleção de Emmanuel, a exemplo do livro Há 2000 anos, olha essa narração.
De seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas, descalço e pobre. Vocês não entenderam? Você sabe de quem que ele está falando? De Jesus. Quando o Chico ia psicografar, era apresentado a ele uma tela em que Chico era levado ao local do fato. E Chico, no seu trabalho mediúnico, ele era levado no tempo e no espaço para que ele pudesse narrar na fidelidade o que ele estava vendo. Isso aqui não foi o Emmanuel ou qualquer espírito que estava ditando para ele e estava escrevendo. Não era um ditado. Era uma experiência viva. Chico foi levado há 2000 anos atrás para ver o que aconteceu no contexto do livro há 2000 anos. E é incrível essa percepção, porque quando ele psicografou o livro Paulo Estevão, que Chico considera das suas mais de 500 obras psicografadas, ele considera como sendo o livro número 1, por tudo que envolvia. Por tudo que envolvia essa psicografia, Paulo Estevão. Agora aperte os cintos que eu vou explicar o que aconteceu. Aperte os cintos, senão vocês vão cair da cadeira. Existia uma fazenda modelo que Chico trabalhava. Então ele trabalhava até 5 horas da tarde, e então ele começava a psicografar. Ele tinha 15 minutinhos para lanchar, para começar o trabalho. Ele psicografou esse livro, gente, por 8 meses. Você tem noção que é 8 meses de trabalho? Pronto. Esse livro custou, da existência física do Chico, 8 meses. Beleza. O que acontecia segundo as narrações, as informações? Para que Chico tivesse total apoio e que o mundo físico não atrapalhasse ele, segundo informações, a espiritualidade desceu blocos para isolá-lo do mundo externo. Tem noção que é isso? Não, né? Nem eu. E Chico, então, por 8 meses, psicografou. Gente, esse livro aqui não é só o Emmanuel propiciando a visão de Chico com relação à vida de Paulo de Tarso. Espíritos que conviveram com Paulo de Tarso em todas as cidades por onde ele campeou, para onde ele difundiu o Evangelho, eles traziam a sua contribuição. Como Paulo fazia, o que Paulo fez, o que Paulo deixou de fazer. E segundo informações, quando ele deu o ponto final, depois de 8 meses, sabe quem aparece? Chuta. Ele dá o ponto final na psicografia. Quem aparece? Os apóstolos começam a descer. Um por um. Amigos do Evangelho de 2000 anos atrás. Para agradecer a ele por essa obra fenomenal. Aí eu pergunto, me explica morte nesse prisma do Chico. Ela desaparece. Ela desaparece. O conceito de morte que nós conhecemos desaparece totalmente. Não faz o menor sentido o que nós entendemos como morte. E o Chico, então, ele deixou essas 3 regras com relação à morte. Olha só, olha como a morte desaparece. Primeiro, a morte não existe. Segundo, as perdas prematuras dos entes queridos são resgates. Já programados, são compromissos assumidos antes da reencarnação. E 3, os elos entre quem fica e quem parte se mantêm. Tem coisa mais consoladora do que uma mensagem dessa? Você perdeu seu ente querido? Não, querida, você não perdeu. Ele continua vivo. Ele continua ligado a você. Ele continua torcendo por você. Você perdeu seu filho?
Não se preocupe. Você vai reencontrá-lo novamente. Ele está vivo. Ele continua torcendo por você. Por isso que Chico deixou essa frase. Para tomarmos muito cuidado. Vamos chorar? Vamos. Jesus chorou quando soube que Lázaro, seu amigo, morreu. Jesus, o governador espiritual da terra, que entende nas infinitas considerações e definições o que é vida e o que é morte, ele chorou. A lágrima tem por objetivo lavar a alma. Mas Chico alertou: tomemos cuidado para a nossa lágrima de saudade não se tornar em lágrima de revolta. Por quê? Porque estamos conectados. Quando eu choro por rebeldia, por revolta, por tristeza, o meu ente querido também sente. Essa é a preocupação que nós temos que ter. E aí, lembrando, o nosso primeiro slide foi promessa do Cristo. Jamais vos deixarei órfãos. Por favor, João. Theo está presente. Você consegue vê-lo? Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Estou aqui com o meu professor e é ele que me ajuda a escrever, porque ainda estou aprendendo. Estou te vendo. Sinto saudades, mas minha alegria em estar aqui é maior do que tudo. Eu já estava doente quando brincava e falava com você. Depois bati com a cabeça no chão, mas fiquei forte. A cabeça ficou pesada não da queda, mas de uma doença que nasceu comigo. Lica não teve culpa de nada. Vai, Theo, vai! Vai, artilheiro! Golaço do Theo! Eu não sei fazer isso, Guilherme. Eu sou muito ruim. Ai, cá, me dá um abraço. Vai, minha filha, vai. Eu não tive coragem de entrar. Eu tentei, mas eu não consigo. O que importa é que você está aqui. Então, Ele veio ao nosso encontro. O nosso menininho. como é que você pode saber que é ele? Fala de mim, fala de você.
Fala do meu pai. Fala que a Lica não teve culpa. Chico, e a minha entrevista? Você é persistente. Não sou eu, Chico, é a profissão. Você conhece o nosso abacateiro? Não, ainda não. Eu o convido a conhecer. Nesse dia, a gente conversa. Oi. Oi. Minha filha, a vida é um bem supremo. Nada é mais importante do que ela. O Santiago mandou lhe pedir perdão. Ele não está preparado para escrever ainda. Mas roga que você preserve a vida que carrega. Ele disse também que só depois do encontro de vocês na praça, ele descobriu o quanto a amava. Obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. E assim nós concluímos nossa palestra para passar essa mensagem que Chico passou. A vida não cessa, o amor continua. É a percepção mais linda que nós podemos ter de alguém que nos apresentou a morte de forma que ninguém mais conseguiu. Muito obrigado pela presença de todos, boa noite e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado.